PlenoCast 60+. Qualidade de vida, direitos e cidadania na terceira idade. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Moisés Martins e está começando mais um episódio do PlenoCast 60+. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Plenitude 60+, que faz parte do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa, realizado pelo Instituto Ânima por meio do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. No Brasil, já temos 22 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos. Essa faixa da população aumentou 20% em 8 anos. O nosso querido estado de Minas Gerais ocupa o 4º lugar no ranking. Ao falarmos de futuro, estima-se que em 2060, 1/4 da população brasileira terá mais de 65 anos. Desde 1990, políticas públicas foram criadas para proteger a população idosa. Em 1994, tivemos a criação da Política Nacional do Idoso. Em 2003, a finalização do Estatuto do Idoso e 7 anos depois, em 2010, a criação do Fundo Nacional do Idoso. Na capital mineira, Belo Horizonte, temos o Conselho Municipal do Idoso, criado em 29 de maio de 1992. Para entendermos melhor como esse conselho funciona, convidamos a atual presidente, Fernanda Matos, para um breve bate-papo. Oi, pessoal, tudo bem? Fernanda, fala pra gente um pouquinho do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma ferramenta, né, que vem complementar a Constituição Federal mesmo. A gente sempre fala, né, a sociedade civil e os cidadãos, a gente sempre fala o seguinte: quando uma coisa não está dando muito certo e quando o público-alvo, né, da própria Constituição não está sendo atendido como deveria, os estatutos eles são criados para fortalecer o direito a esse público específico. O Estatuto do Idoso ele vem nessa linha para especificar algumas ações, alguns direitos dos idosos, que na sociedade brasileira passa-se em vão, assim, né? O idoso ele vem de uma desvalorização na sociedade, muitas vezes considerado como uma pessoa inútil, como uma pessoa que tem pouco a agregar para a sociedade, e normalmente, na verdade, isso é o contrário. Então, o Estatuto do Idoso, ele vem tratar de questões fundamentais, prioritárias. Fernanda, e como o Conselho Municipal atua junto ao Estatuto e quais são as suas principais ações e projetos? O Conselho Municipal, ele é a voz desse Estatuto do Idoso, né? Ele trabalha exatamente para garantir esses direitos que estão no Estatuto do Idoso. Ele vem nesse contexto de um órgão deliberativo e ele apoia, né? Além de apoiar ações, ele cobra, né? Ele cobra ações do poder público com relação aos idosos. Então, ele tem, eu vou falar algumas áreas que a gente atua mais, que é a área de projetos. Então, o Conselho do Idoso, ele favorece, né, e patrocina projetos por meio do Fundo Municipal do Idoso, que tem ações de projeção da pessoa idosa e de proteção da pessoa idosa. Então, a gente tem projetos para os idosos de cultura e lazer, projetos para os idosos de educação, projetos para os idosos de assistência social, projetos para os idosos de profissionalização. Ótimo, Fernanda. E a gente tem vivido um atual cenário de pandemia, né, de coronavírus. Como o Conselho Municipal tem atuado nesse período com os idosos? É um período muito preocupante assim, para a gente, para o Conselho, para os conselheiros, para as entidades parceiras, porque a pessoa idosa, ela é a maior vítima, né, da pandemia, ela é a pessoa que está em mais vulnerabilidade, de acordo com as informações que a gente tem da doença, né, do Covid e tal.
E aí, quando a pandemia surgiu, ela ficou estabelecida, a gente teve como primeira preocupação ajudar a pessoa, o idoso frágil, né? O idoso institucionalizado, o idoso que está nas ILPIs, o idoso mais frágil. E aí a gente juntou todo mundo para ver o que a gente podia fazer com relação a isso. Hoje, Belo Horizonte, ela tem 28 instituições filantrópicas que acolhem idosos, né? Elas fazem um acolhimento de idosos e esses idosos moram e são tratados nessas unidades. Então, a primeira coisa que a gente fez foi juntar todo mundo, ver as primeiras necessidades, juntar também os órgãos da prefeitura, os secretários, e aí a gente conseguiu remanejar recursos, primeiramente para esses idosos extremamente vulneráveis que estão em unidades de acolhimento. Então, a gente fez um estudo do plano de aplicação de recursos do Conselho e a gente conseguiu readequar aí 3 milhões para essas entidades, para as primeiras providências com relação à pandemia. Ótimo, Fernanda, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista. Ok, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar essas ações tão fundamentais e poder falar da pessoa idosa no lugar que ela merece ser falado, que é esse lugar de voz e de participação social. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado do bate-papo. Destaco que esse episódio foi gravado durante a pandemia do novo coronavírus e, por isso, foi feito de forma totalmente remota. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Plenitude 60+, que faz parte do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa, realizada pelo Instituto Ânima, por meio do Fundo Municipal do Idoso, com apoio BB Seguros, Cato, Cielo e VLI. Produção Moisés Martins. Trabalhos técnicos João Carvalho e Júnior Nichini. PlenoCast 60+. Qualidade de vida, direitos e cidadania na terceira idade.